Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, boa tarde. Queria dar os parabéns ao PS pela forma inteligente como trouxe este debate para um campo mais alargado, a todo o desporto, e sem alarmismos nem populismos, ao contrário do que vimos aqui a semana passada com o Bloco de Esquerda. Pode ser que, assim, o Bloco aprenda com este exemplo a diferença entre populismo e viajar na onda dos acontecimentos e quando se faz um debate sério e sem aproveitamento político. Já agora, em vez de vociferarem de forma alarmista, apresentem medidas concretas de combate ao racismo. Olhem, por exemplo, na educação e ação social, que é só o vosso pelouro na Câmara e até agora não apresentaram nada sobre isso. Mas fazer votos sobre episódios singulares no futebol e tentando arranjar um Martin Luther King português para esterismos já apresentam. Medidas concretas, senhores, que é a vossa obrigação na Câmara sobre este assunto, nada. Já se torna cansativo colocar-se a tónica de o português ser mau, monstruoso, como se tivesse de dar alguma compensação histórica e andar com um cartaz a dizer desculpem existir e ser português não torna a acontecer. É verdade que têm surgido vários episódios de racismo e são, obviamente, condenáveis. O racismo é um dos inimigos de uma sociedade civilizada e saudável. Tem de ser combatido, não pode ser abafado ou desmendido, mas retirado da sociedade através da educação, com ações de cidadania e luta contra o preconceito. Também será necessário não ser alarmista e provocatório, como tantas vezes temos visto acontecer. Aqueles que deveriam lutar contra o racismo são, por vezes, aqueles que o fomentam, o inflamam e o empolam, fazendo-o de forma exagerada, o que é irresponsável, porque aquilo que ainda não é uma crise social pode facilmente embarcar numa. Vejam a história. É muito fácil... Olha, calce, Sr. Deputado. Eu não o interrompi, está bem? É muito fácil isso acontecer quando aqueles que têm responsabilidades políticas, cívicas e governamentais utilizam assuntos deste teor como arma. Falam como se houvesse uma crise e um dia acordam e aquilo que são episódios lamentáveis, mas que ainda não descambaram para colocar a sociedade repartida e a lutar dentro de si, pode transformar-se no monstro e a passar a existir mesmo. É preciso igualmente tentar na sociedade manter o equilíbrio entre as tradições, a cultura portuguesa e o impacto cultural estrangeiro. Não nos anularmos como portugueses e passar a ter vergonha da nossa história, mas aceitá-la e fazer algo que foi-nos muito característico, apesar de muitos, principalmente os ignorantes, acharem o contrário. O nosso poder de aculturação. Não nos extinguirmos nem anularmos a nossa cultura, mas enriquecê-la com a do outro, numa relação e convívio salutares. Um dos momentos em que isso é possível de verificar é no desporto. O trabalho de equipa, o esforço de um todo e não a concentração apenas no indivíduo ajuda a colocar as rivalidades epidérmicas em perspectiva em prol de algo maior. E é esse espírito que tem de ser fomentado e não abrir mais fosso em discórdias. Bem sei que desporto não é só futebol, mas vou dar-vos um exemplo futebolístico para exemplificar o que pretendo dizer. Estarão com certeza recordados do Euro 2004. O medo dos hooligans era quase maior na altura dos ataques terroristas, embora ainda estivesse bem presente o atentado de 11 de setembro e até de 11 de março do mesmo ano. No entanto, Portugal teve a excepcional capacidade de lidar sem alarmismos e tudo correu da melhor forma. Aqui mostrou-se bem o caráter dos portugueses e da sua capacidade de lidar com o outro, para além das questões de segurança e alerta. Portugal esteve de parabéns. Mas não posso deixar de recordar o jogo em que Portugal elimina a Espanha e o locutor grita: Nuno Gomes, o padeiro de Aljubarrota. Vencemos com esse golo. Aljubarrota, senhores, só para relembrar, foi um momento glorioso de Portugal às mãos do Santo Condestável em que regarantimos a nossa independência face à Espanha. Mas isso foi em 1385. Estávamos em 2004. Será que hoje, se alguém dissesse isso num jogo, seria apelidado xenófobo? Ou por serem os espanhóis, esses eternos vizinhos de relação de amor-ódio, ninguém se ofende e pode ser também porque não têm uma cor diferente. Já agora, ainda dentro do futebol, relembro um outro acontecimento, o Mundial da Alemanha em 2006. Repito, 2006. Foi com este acontecimento que a Alemanha, pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, teve orgulho, como nação, de exibir a sua bandeira em todo o país sem a sombra pairante do nazismo. Foram precisos mais de 60 anos para se reconciliar com a sua história naquele que foi apelidado de Sommermärchen,
ou seja, o verão de conto de fadas. Ora, Portugal, felizmente, não teve nenhum período tão negro na sua história. Não criem monstros onde eles não existem.